De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo, a Vitalícia, eu repito, ela não é uma água mineral, ela é uma água adicionada de sais. Mas o que é isso, uma água adicionada de sais? É uma água captada de um poço tubular profundo como uma água mineral, só que ela vai para uma máquina chamada osmose reversa, onde ela perde as propriedades naturais, passando a ser o H2O que a gente aprende na escola, sem cheiro, sem cor, sem sabor. Aí ela recebe o adicionamento de sais. Quais são esses sais? O magnésio e o cálcio. Olha, por isso ela é uma água mais leve, ela é livre do sódio. Você pega aqui pelo rótulo, você já vê, a minha já não tem mais nada, ó, já tomei. É demais, ela é muito leve, é uma água gostosa. O sódio é 0, o magnésio é 8,6, o cálcio 1,6. É o que você tem na Vitalícia e nada mais. Ela mata mesmo a sua sede. Experimente, você vai sentir a diferença. E também conosco, Lancheiro Alimentos, de Marília para o Mundo, Lancheiro Alimentos, 10 anos com você, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Dr. Fabrício Anecchini, que é médico ortopedista, ele é especialista em quadril e joelho, conversando conosco aqui no programa Conexão de hoje, falando sobre artrose. E a gente já falou um pouco aqui do diagnóstico, como é feito, da predisposição para o indivíduo ter aí a artrose, né, como é que se pode prevenir. Falamos aí do tratamento convencional, do tratamento conservador, já falamos também da importância do diagnóstico precoce, de você procurar aí um especialista o quanto antes, no menor sinal, e já falamos um pouco sobre a cirurgia de quadril, com as próteses tanto importadas quanto nacionais, que o doutor trouxe aqui. Foi um privilégio a gente poder ver aí de perto, né, essas próteses, entender como é que elas funcionam, qual é o mecanismo, e inclusive a gente percebeu também que hoje é bem tranquilo fazer essa cirurgia, né, doutor? É claro que o doutor falou bem, você tem o risco de uma infecção? Há o risco, mas hoje até a indumentária do médico já é outra, visando essa não contaminação, né, doutor? Hoje o ideal, a gente sempre, assim, o médico cirurgião sempre, o nosso maior medo é a rejeição. É a infecção hospitalar, porque isso pode levar um paciente a ficar mais internado, muitos dias tomando antibiótico, isso vai debilitando o paciente. E o que a gente mais quer é ver o paciente bem, para ver o nosso serviço ficar contente junto com o paciente, né? Hoje a gente fica sempre preocupado, a gente passa todos os riscos para os pacientes no consultório, o paciente entra num acordo, vai para a cirurgia sabendo do que é bom da cirurgia e também dos riscos que pode acontecer. E aí você faz nos dois, faz em um só? Como é que é, doutor? Normalmente hoje, o paciente, a bilateralidade da artrose ela é alta, chega de 80% a 90% da artrose do quadril ou de joelho, quem vai ter dos dois lados, só que tem que operar um de cada vez. Então, por exemplo, o paciente tem artrose de joelho direito e esquerdo. A gente chega, faz uma conversa com o paciente, vê qual lado que está mais incomodando ele, e aí vai decidir junto com ele o primeiro a ser operado. Depois de 60 dias a 90 dias, a gente está liberado para fazer o outro lado. Muito legal. Então, quer dizer, você acaba dando um tempo entre um e o outro, né? Tem que dar um tempo para recuperação, para cicatrização, para o risco da trombose diminuir. Porque com 60 dias o indivíduo já está... Normalmente, a infecção ela é classificada em infecção aguda, tardia e depois a longo prazo. Então, a infecção aguda, se os primeiros 30 dias não aconteceu, a aguda é difícil acontecer de novo. Pode ser uma infecção tardia, secundária a uma infecção de urina, uma infecção dentária, aí é mais para frente, não tem como a gente saber. Mas a infecção aguda em 30 dias, se não acontecer a infecção naquele momento, é muito difícil acontecer. Doutor, e a questão do joelho? Vamos falar de joelho agora. O joelho também, quando a gente indica o tratamento cirúrgico do joelho, é a artroplastia, tá? Hoje, a artroplastia do joelho é uma cirurgia de riquíssimo sucesso. O paciente volta a ter sua função também, como a do quadril, a 90% de bom resultado. O joelho é uma cirurgia um pouco mais dolorosa, por ser uma superfície um pouco mais, uma articulação mais superficial do que a do quadril, e é uma cirurgia também de ótimos resultados. Eu trouxe aqui um exemplo também da prótese. Então, lembrando para os telespectadores lembrar de novo, esse aqui é o nosso joelho, né? Onde a cirurgia nós vamos fazer uma incisão na frente do joelho. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho mais, que aí vai ficar bem legal. Aí, esse legal. É o joelho. Normalmente, quem tem uma artrose grave do joelho, a gente tem um desgaste e uma deformidade da articulação. Que é esse branco aí do desenho. Isso, provavelmente esse branco, o paciente que vai para uma cirurgia já não tem mais nada. E ele tem uma deformidade, a gente pode chamar de genovaro ou de genovalgo. E
E aí é o que vai decidir o que nós vamos trabalhar dentro da cirurgia. Então faríamos uma cirurgia, uma incisão longitudinal anterior no joelho, onde a patela vai ser subluxada lateral e com o joelho em flexão, nós vamos trabalhar com guias do instrumental cirúrgico para realizar cortes ósseos. O que são esses cortes ósseos? Na prótese aqui, que eu trouxe para exemplificar, a gente tem esses chanfros, ó, o que a gente chama de chanfro? São esses guias onde a gente tem um corte posterior, existem cortes na superfície da prótese, que você pode ver que isso a gente tem que fazer no osso. Para quê? Para a prótese encaixar perfeitamente no fêmur. Não pode ficar nem muito grande, nem muito torta, então a gente tem essa técnica intraoperatória para ir fazendo o balanço ligamentar. E a questão do tamanho, por exemplo, doutor, porque isso muda muito, né? Muda muito, e a gente trabalha com uma faixa etária de uma população na cirurgia de 60 a 75 anos, às vezes tem pacientes que a gente opera com 80, 90 anos, aí a gente tem um pouquinho de medo também, a gente tenta um tratamento mais conservador, porque o risco é maior. Mas hoje existem vários tamanhos. O risco é o quadro geral, não especificamente por conta do joelho. Né? Mas hoje tem vários tamanhos, né? Hoje tem tamanho variados. Deixa eu ver esse material. Também é o mesmo do quadril, de aço inoxidável. E é pesado, né? Ele é pesado. Essa é uma maior prótese que a gente tem, o número 6, mas ela vai de 0 a 6. Isso aqui é pro joelho, provavelmente, do Roberto Carlos, né? De jogar na seleção, né? Tem um joelho um pouco mais... E aí, o que a gente trabalha? Trabalha com esse componente femoral, na tíbia vai esse outro componente aqui, e o joelho vai ser articulado assim, ó, desta maneira. Então, isso aqui vai estar dentro do canal da tíbia e o joelho vai fazer este movimento aqui, ó, no fêmur. Ó. Olha lá. Ó. É isso que vai articular. Então, não tem mais contato de osso com osso. Acaba a dor também. Acaba a dor. O paciente consegue fazer essa articulação perfeita, sem dor. Dor de pós-operatório, cicatrização, mas uma qualidade de vida depois excelente. Fantástico, né? Você sabe que, interessante que a gente vendo assim, olhando, você fica até empolgado, né? Você tá com dor, você fala, vamos fazer logo isso, né? Porque são dores assim, que quando pegam mesmo, são extremamente incômodas, né, doutor? E a gente porque o indivíduo não consegue se movimentar e sente dor. Ele fica muito limitado, Marcos, ele fica com uma debilitado, não consegue subir uma escada, ou dirigir, complica muito. Então, o paciente vem buscar a melhora da dor. Essa melhora da dor eu deixo o paciente pedir. Falo, doutor, nós já tentamos de tudo, eu quero operar. Porque se você vê aquela pressão, às vezes eu tenho pacientes que vêm com um paciente de 80 anos, vem com um filho, um genro, e aí a gente passa a indicação da cirurgia. E a gente percebe que o paciente cria aquele medo, eu deixo o paciente sentir uma segurança, o paciente tem que ter a confiança no médico, e a família parece que tem aquela pressão. Então, pensa em casa e normalmente o paciente depois retorna. Mas retorna ele querendo, não aquela pressão no momento do consultório. Como é que é a técnica utilizada para o joelho? A técnica é um pouco diferente da do quadril, porque a prótese de joelho ela se utiliza de muito instrumental. Então, cada corte, a gente tem uma peça para colocar. Então, vai fazer um corte no fêmur, é uma peça. Um corte de lado é outra peça. A do quadril não. A do quadril é um corte único, onde vão ser fresas. Como se fosse essa bola do acetábulo, onde a gente vai fresar o canal do acetábulo, e aí tem os tamanhos. O joelho já é mais delicado, existem balanços ligamentares, balanços da estrutura de osso, então tem que ter uma técnica um pouco melhor adaptada. Não pode colocar uma prótese lá e acabou. E o tempo de cirurgia? Normalmente o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. E recuperação, doutor? Recuperação do quadril, a gente tem visto que recupera um pouco melhor, um pouco mais rápido, e a dor do quadril é relacionado perto do joelho 10 vezes menor. A do quadril? A do quadril é menor. Por quê? Porque o quadril é uma estrutura onde a articulação está bem protegida, onde tem toda a musculatura para proteger aquela articulação, e do joelho é apenas a patela e a parte da musculatura de quadríceps e de panturrilha. Então está muito superficial o joelho, é um pouco mais doloroso. Mas a função, depois de 30, 45 dias, o paciente fica super satisfeito e agradece a gente eternamente. O do joelho também, a questão de durabilidade, interfere também nessa questão do nacional importado? Do joelho também. A do joelho, assim, a durabilidade do joelho talvez um pouco menor, porque está em estudo. E um desgaste maior. Um desgaste maior. E está em estudo ainda as próteses para o joelho de cerâmica. Então, a do joelho ainda, o que muda um pouco é o polietileno do joelho. Por isso que a do quadril tem uma durabilidade maior, porque já mudou o material. O material do quadril já é mais relacionado à cerâmica. Do joelho está em estudo ainda essa parte da cerâmica.
mas tem alguns lugares do mundo já usando, mas ainda leva um tempo para estudar, fazer estudos randomizados, então demora um pouco para vir o dia a dia, né? Em médio pós-operatório, assim, no hospital uns 3 dias também? Doutor? Mesma coisa do quadril, você interna num dia, depois de uns 3 dias. E a ideia de colocar o paciente em pé também para o joelho? Igualzinho. Há anos atrás você tinha toda uma coisa, não põe o pé, não põe, ficava 30 dias deitado, aí o risco de trombose aumentava, aquela rejeição de ficar no hospital uma semana, 10 dias, aumentava o risco de rejeição hospitalar. Então, quanto mais a gente pôr o paciente de pé, pedir para ele andar e sair do hospital, é melhor. A técnica, a gente vê que isso daí, a evolução é muito melhor do paciente em casa do que dentro do hospital. Legal, a gente está conversando com o Dr. Fabrício Anecchini, que é médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, falando aqui sobre a artrose. E é interessante, a gente está caminhando já para o final do programa, mas eu queria falar assim, doutor, se a gente pudesse, então, reforçar aí ao telespectador do Conexão, assim, o que ele pode fazer para prevenir, para evitar, né, a artrose ou pelo menos o avanço dela. O que eu vou deixar, assim, talvez de ideia, de uma consideração final, assim, legal, é que o paciente tem que estar sempre preocupado com o corpo. Eu acho que hoje, a maioria da artrose, hoje, 80% hoje é conservador, então a artrose, ela tem como preservar, não são todos os casos que vira cirúrgico, a maioria é de tratamento conservador, como uma boa alimentação, não ganhar tanto peso, trabalhar sempre com exercícios físicos de baixo impacto, natação. O paciente que gosta de fazer uma corrida pode fazer, mas lembrando que a gente tem que trabalhar primeiro e verificar como está a sua musculatura de quadríceps, isso é importante, senão o paciente já vai sair correndo na esmeralda, achando que pode fazer aquele Cooper, tudo, a lesão aí pode se agravar. Eu acho que é mais essas considerações, Marcos, o paciente tem que estar preocupado com o corpo, né? Em um sinal de alerta, procurar o seu médico de confiança. Fica à vontade, o paciente, se quiser mandar por e-mail dúvida, a gente está sempre à disposição para estar batendo um papo e fazer uma consulta legal. Porque a importância mesmo, né? Quer dizer, é você, essa coisa do baixo peso, né? De você baixar o peso realmente, ficar no peso ideal, ou talvez até um sobrepeso, que hoje não deixa de ser tão ruim, mas uma obesidade já começa a comprometer, obesidade de grau 1, 2, mórbida, enfim, você tem um comprometimento. E a questão realmente da atividade física, né, doutor? Você manter bem o seu corpo, né? Eu acho que hoje é fundamental. Hoje, qualquer colega cardiologista, vascular, qualquer médico vai pedir para você fazer um trabalho de exercício. Eu sempre falo com você, você não levanta, não toma café, não almoça, pelo menos na semana, 3 vezes por semana, aquele exercício físico é fundamental. Eu acho que isso faz bem para o corpo todo, não só para ortopedia, mas para todas as especialidades. E outro ponto interessante é assim, que se você não tiver com o joelho bom, com o quadril bom, você não vai poder nem responder ao seu médico de outras áreas, né? Quer dizer, para lutar aí contra a hipertensão, colesterol, isso está tudo tudo interligado. Tem que ter um corpo razoável, né, para poder fazer hoje as especialidades estão todas interligadas, o endócrino com o cardiologista, o vascular com a ortopedia, né? Então está tudo somando. Então hoje a gente sempre foca no paciente, faça atividade física, isso é fundamental para uma boa qualidade de vida. Legal. Olha, a gente está chegando ao final do programa. Dr. Fabrício Anecchini, nosso entrevistado de hoje, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Obrigado, Dr. Fabrício, pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Não demore a voltar, hein? Obrigado, Marcos. Obrigado você pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui na sua companhia. Você deixa a gente muito à vontade para estar fazendo um bate-papo. Espero ter levado algum conhecimento para os telespectadores do canal DV Marília. E deixo uma mensagem que eu acho que a gente tem que ter um respeito sempre com o próximo. A isso a gente consegue ir longe e focar sempre no nosso trabalho, trabalhar honestamente e ter como base a nossa família. Acho que a família hoje é a base de tudo para um mundo melhor, né? Sem dúvida alguma. Bom, o programa Conexão fica por aqui. Obrigado ao doutor Fabrício e nós estaremos de volta amanhã com mais um tema. Se você ligou o televisor agora, perdeu, mas pode conferir a reprise amanhã, logo cedo, às 8 horas da manhã. Conexão está de volta amanhã com mais uma edição do nosso programa, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Peça, exija, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais. E Lancheiro Alimentos, 10 anos com você, de Marília para o mundo. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.